seja a primeira pessoa a comentar esse vídeo. Então, vamos lá. Você é a primeira pessoa. Glória. Vamos lá. Davizão tá assistindo a gente? Davi? Apareceu a foto dele no canto direito. Ah, ele mesmo. Ali aparece, olha, isso aí é interessante. Ali aparece primeiro, depois que aparece aqui, ó. Agora tá aparecendo aqui que o Davi tá assistindo. Fala da visão, Pai do Senhor, meu amigo. Eita, fica até o final, hein? Assistir esse estudo aí. Deus glória! Contigo. É isso aí, meu amigo. Fica aí hoje aí que Deus vai falar com você. Igual aquele louvor, levante, pão de pé. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer ter você conosco. Eita, tinha que ficar ao vivo aqui, não, Felipe? E tirar uma segunda-feira com a pastora. Tô querendo arrumar um sucessor, hein? Pode ser você. Fica só aí. O Davi não entrou. Então, Vamos começar? Começar uma oração nesse momento, né? Senhor Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, apresentamos nossas vidas diante de Ti. Queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e Te pedir também perdão por nossas iniquidades, nossas transgressões, falhas, tudo que tem desagradado a Ti, Pai. Nos ensine a cada dia com Teu Espírito a acertar, a guardar Seus mandamentos e viver. Senhor Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, toma a frente desse estudo, que esse estudo possa alcançar muitas vidas, libertar, transformar, Senhor, e curar. Pai amado, Pai querido, tenha liberdade, manifesta a Tua glória, o Teu poder, que cada um que entrar nas redes sociais, Pai, possa ser conduzido pelo Teu Espírito e poder estar nos assistindo, nos acompanhando, aprendendo, Pai, porque esse estudo é edificante, ó Pai. Muitas vezes um estudo é uma ministração, que a ministração também edifica muitas vidas. Senhor Deus, meu Pai, usa o Felipe, usa, Senhor, a minha vida, faz segundo o Teu querer. Estamos aqui para fazer o melhor, um comprometimento com a Tua palavra, Pai. Joga por terra todos os obstáculos. Pai, segundo a Tua vontade, cura no nosso meio, liberta, Pai. Em nome de Jesus. Vamos adorar? Vamos adorar nessa noite. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero
Louvado seja o nome santo do Aleluia, Senhor. Senhor. Muito obrigado. Louvor antigo, né, Felipe? Isso aí é muito antigo. Muito forte, né? Fala muito. Muito tempo que a gente não canta. Quem está conosco é o Davi. Michele chegou na live. Michele. Seja bem-vinda, Michele. Pega a sua Bíblia aí, Michele, Davi, pega a sua Bíblia, caneta, né? Vamos estudar um pouco aí. Hoje vamos falar sobre um homem chamado Pedro, né? Apóstolo Pedro. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 22 em diante. Vamos trabalhar hoje aqui dentro da palavra do Senhor. O que Deus vai nos ensinar nesta noite, né? Nesse estudo. E o que podemos aprender também. E que vocês possam participar, tirar as dúvidas, né? O que podemos ajudar vocês. Então, abre aí a sua Bíblia em nome de Jesus. No Evangelho, não é isso, Felipe? Evangelho, certíssimo. Isso. Número 14, versículo 22. Então, vamos lá. Todos, pega aí, pô. Vamos participar porque Deus vai falar, hein? Vai falar. Então, vamos lá acompanhar em nome de Jesus. Felipe, pode ler. Amém. Essa letrinha pequenininha. Maravilha. Vamos acompanhar a palavra do Senhor. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto se despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a hora tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, me manda ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Continua, pastor, ou para por aqui? Pode finalizar. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genizaré. Só até aqui, pastor? Sim. Só até o 33, irmãos, onde finaliza, onde nós estávamos lendo sobre Pedro. Chegaram mais ou menos? Eu acho que é. Larissa Souza, filha da Isaura. Um beijo, Branca de Neve, seja bem-vindo. Então vamos lá. Vamos trabalhar em cima desse texto, né? Aleluia. Quando o Felipe começou aqui já no versículo 22, não é isso, Felipe? 22. Foi falando e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Olha que interessante, vamos lá trabalhar nesse texto aqui. Jesus agora, neste momento, ele opera milagres, está andando com seus discípulos, e ali ele entra no barco e fala para os seus discípulos: olha,
aliás, ele não entra, ele dá uma ordem, né, para os seus discípulos entrarem no barco e fosse adiante, né? Porque Jesus ia estar ali despedindo da multidão e dali ele ia ter um particular com o Pai. Então, o que me chama a atenção nesse versículo é que Jesus dá uma ordem para que eles entrassem no barco e continuassem a jornada. Aleluia! Muitas vezes na nossa jornada, Jesus, aleluia, ele permite que cada um de nós, muitas vezes fica passando situações ali, muitas vezes a gente pensa que está sozinho, né, Felipe? Com certeza. Né? Como aqueles discípulos. Mas em nenhum momento a presença, a manifestação do Senhor ia permitir eles ali estar ausente ou sozinho. Mas o que me chama a atenção é falar assim, ó, vai meus filhos, ó, eu vou despedir da multidão e continue a jornada, porque daqui a pouco eu estou lá. Que obediência desses filhos, né, Felipe? A obediência foi muito boa desses filhos. Muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer, é ou não é? É verdade. Né? Então, eles obedeceram o mestre e entraram no barco e seguiu adiante. Só que nesse momento, nesse período, só estava quem? Os discípulos. Jesus não estava ali naquele momento. E aí Jesus estava onde? A palavra de Deus diz que no versículo 23, Jesus ele despede da multidão e vai orar à parte. Jesus naquele momento estava tendo um particular com ele e o próprio Deus. Que lindo, né, Felipe? Maravilha. Ou glória. E o que nós podemos aplicar nas nossas vidas nesta noite? Podemos aplicar que há situações que nós temos que continuar nossa jornada. Temos que nunca parar, é seguir. Né? Vamos encontrar dificuldades? Sim, mas Jesus ele nunca nos desamparou. E o que me chama mais atenção também é quando Jesus ora à parte. Ou seja, todos nós somos discípulos do Senhor Jesus. Nós temos que, além de fazer obra, além de ser obediente para a pastora, fazer, né, todas as tarefas, os cargos que foi confiado, tudo com exemplo, com zelo. O que me chama a atenção é que um líder, um filho de Deus, ele tem que ter uma intimidade com o Senhor Jesus. Ele tem que priorizar aquele momento de jejuar, orar. Por quê? Porque a pessoa que está muito dada à obra, né, precisa de um renovo, precisa de um revestimento, precisa. Então, o próprio Jesus, ele nos ensina com o quê? Com a atitude dele. Ele, sendo filho do Altíssimo, ele nos ensina que nesse momento, no meio da jornada, ele fez muito milagre, ele operou, mas naquele momento, antes de encarar outra batalha, porque à frente havia uma batalha, que era o vento ao contrário. Né, Felipe? Com certeza. Então, Jesus, antes de encarar aquele vento ao contrário, ele foi ter um particular com quem? Com o Papai do Céu. Aí, ó, com o Papai do Céu. Isso é bom para nós, Felipe? Muito, muito bom. Vamos lá, né? Agora que eu começo a entrar nessa parte do estudo, né? O pastor inicia. Quero pegar um gancho aqui na palavra da nossa pastora. Esse estudo ele é algo muito marcante, né? Todos nós já ouvimos falar sobre essa passagem de Pedro, é uma passagem muito marcante. E foi relatado aqui o momento que o Senhor Jesus estava pegando um barco juntamente com os discípulos para atravessar para o outro lado da banda. Mas o que me chama mais a atenção é que antes deles pegarem o barco, a palavra do Senhor vai dizer que a multidão estava se despedindo, eles estavam se despedindo da multidão, porque antes deles pegarem o barco, aconteceu um dos maiores milagres, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos.
Então ali naquele milagre, naquela multiplicação, os discípulos começaram a ver algo sobrenatural vindo da parte do Senhor Jesus. Pois se você pegar do começo do Evangelho de Mateus até onde nós lemos, você vai ver que os discípulos vão começar a ter experiências com o Senhor Jesus, mas experiências parecidas como essas, milagre sobrenatural, agora que eles vão começar a ter. Antes de viver o que Pedro vai viver, eles presenciaram a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Então eles já sabiam que o Senhor estava começando o seu ministério, que o Senhor tinha iniciado o seu ministério, que através do Senhor ia acontecer coisas sobrenaturais. E quando eles chegaram ali na banda, a multidão estava se despedindo, a multidão já estava acompanhando eles pelos milagres que eles faziam. Você vai entender o meu raciocínio lógico. Escute, e quando eles chegaram ali para se despedir do Senhor Jesus e atravessar para a outra banda, quando eles entrassem naquele barco, era mais uma jornada que eles estavam iniciando com o Senhor Jesus. E quando eles estavam naquele barco, eles estavam dispostos a viver coisas sobrenaturais, porque quando nós estamos andando com Jesus, nós temos que estar preparados para viver o sobrenatural. Mas será que eles, estando com Jesus, eles estavam preparados para viver o sobrenatural? Porque a peça-chave da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos foi André, o homem que só acreditava se visse. Será? E eles entraram ali naquele barco com Jesus, e a pastora mencionou algo aqui que me chamou a atenção, que eles estavam atravessando, e Jesus foi tirar um momento de particular, uma oração, e eles estavam no barco, no vento ao contrário. Mas no meio daquela situação ali, será que eles estavam preparados para viver o sobrenatural com o Senhor Jesus? E nós vamos ver mais à frente nessa história, como a pastora falou, muito claro e muito objetivo. Nós temos que ter experiência com o Senhor Jesus, nós temos que estar preparados para viver o sobrenatural, nós temos que estar preparados para viver algo que nós nunca imaginamos, pois viver e servir ao Senhor Jesus não é só servir e viver no básico, é sim servir e viver e estar preparado para viver o sobrenatural, porque os discípulos, eles estavam com Jesus, mas ainda não tinham visto verdadeiramente o sobrenatural. E nessa passagem, irmãos, nessa passagem que nós vamos estar aqui agora, nessa noite, já estamos aqui, já estudando, Pedro ele vai viver o sobrenatural, mas ele vai ter medo, e o Senhor Jesus está com ele. Então, eu já quero aqui deixar uma rápida palavra aqui na minha oportunidade. Não tenha medo de viver o sobrenatural. Se prepare para viver o sobrenatural. O Senhor Jesus, Ele não vai fazer você viver o sobrenatural. Ele vai querer que você viva o sobrenatural. Mas você tem que se preparar para você viver o sobrenatural. Para a pastora chegar no nível de espiritualidade que ela chegou hoje, ela vem se preparando há muito tempo, vem buscando intimidade, vem passando por experiências, pelos seus processos, para chegar onde ela chegou. Ela se preparou para chegar onde ela chegou. Então se prepare, esteja apto para viver o sobrenatural, porque o Senhor Jesus, Ele quer que você viva o sobrenatural, em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Eita, que lindo, que lindo. Enquanto Deus usava o Felipe desta maneira, aprende, oh glória, aleluia. Eu parei ainda no versículo 22. Quando Jesus, Ele ordena os discípulos para seguir a jornada, porque Ele estava ainda despedido da multidão, né? Da multidão. E depois que Ele despediu, né? Enquanto Ele estava despedindo, os discípulos estavam o quê? No barco, estava seguindo, porque Jesus deu uma ordem, ou seja, Jesus muitas vezes Ele nos reverte, nós passamos experiência com Deus, vivemos sobrenatural, mas chega um momento que Deus Ele derrama os dons, talento e fala, agora é contigo, segue. Verdade. Que lindo, né? E aí muitas vezes nós podemos se decepcionar a Jesus. Como assim, pastora? Jesus deixou os discípulos, não foi com eles. Jesus já sabia o que ia acontecer, mas queria preparar eles naquele momento, como ele ia reagir à tempestade. Que lindo, oh glória! E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Oh, aleluia! Jesus derramou um dom de adoração à
sua vida. Aí, o que acontece? Alguém te dá uma oportunidade, e aí é com você. É você não rejeitar, pegar aquela oportunidade, fechar teus olhos, sentir a presença e levar a tua vida diante do Senhor e adorar o Senhor. Entende? Então, tem situações que o Senhor te tira do lamaçal do pecado, te prepara, te lava, te prepara todo, derrama os dons e talentos e fala assim: agora você vai, seja só obediente, porque houve obediência aqui nesses discípulos, houve obediência. Deus deu uma ordem, ordenou: entra no barco e segue, porque eu estou aqui, no caso, eu estou ainda despedindo a multidão, e depois o Senhor ainda foi para o monte, ter um particular com o Pai. Nesse período, o que estava acontecendo? Os discípulos estavam lá, já no meio do mar, né? E um vento ao contrário. E aí, qual foi a reação deles no meio dessa jornada? Aleluias! Muitas vezes nós passamos por situações assim, né, Felipe? Com certeza, faz parte da nossa vida. Né? Vai me dizer que você aí, que está participando desse estudo, vocês nunca tiveram uma experiência dessa? Aleluia! Você sabe que Jesus te confiou em algo, né? Ou no ministério de uma pregação, Jesus fala: sou eu contigo, vai. E aí você sobe no púlpito, né? E aí vai ministrar a palavra. Aí você fala assim: não tenho condições, não sou capacitado, tenho medo, todos estão me olhando. E aí? Ou você simplesmente vai lá cheio de ousadia, encara o que Deus te confiou e maneja muito bem a palavra de Deus. E aí? Será que assim como esses discípulos, eles tiveram uma decepção, não reagiram, ficaram com medo, porque Jesus, ele não viu Jesus ali, naquele momento, estava sem Jesus, e ali eles não conseguiram ir à frente, eles tiveram medo, eles não conseguiram. É igual uma criança, quando começa a andar, o pai pega a mãozinha e vai, aí larga. Ele tem que continuar a andar, mas muitos caem e têm dificuldade. Você tem dificuldade no que Deus te confiou? Meu Deus. Né? Muitas pessoas têm dificuldade de desenvolver o que Deus confiou. Qual é o seu chamado? O que Deus tem te confiado? O que Deus tem te ordenado? O que me chama a atenção é que quando Deus ordenou Moisés para ir até Faraó, para libertar o povo, Moisés teve muita dificuldade, não teve, Felipe? Bastante. Ele falava assim: mas como eu vou falar? Como que eu vou me apresentar? Eu vou falar quem me mandou, quem me enviou, não foi? E ele começava e o Senhor falava: fala que eu sou te enviou. Aí o Deus ali orientava ele a todo momento, mas Deus naquele momento ordenou para ele ir, e ele foi, né? Teve dificuldade, teve medo? Eu acredito que ele ficou assim: nossa, eu vou ter que chegar lá e vou chegar diante do Faraó, e ele, mas aí tem que tirar o medo, gente, não pode ter medo não. Tem que, tirar e acreditar, né? É verdade. Felipe, você tem às vezes medo de ir ali adorar o Senhor, uma insegurança? Não, pastor. Sim, medo, no começo a gente tem, vou ser sincero, porque dependendo do dom que Deus tem para a sua vida, se é na palavra, se é no louvor, você sempre tenta fazer o melhor. No começo você fica com medo, né, de pregar, trazer uma ministração, todo mundo te observando, todo mundo te olhando, mas com o tempo você vai se soltando, vai ficando mais à vontade, vai abraçando o que Deus tem para você, e depois você já não sente mais medo, né? Pelo contrário, né? Não quer nem mais largar o microfone, né? Comigo é assim, né?
Então, assim, eu não sei como é que é com eles, né, com nossos irmãos, né? Mas comigo, no começo é sempre assim, um pouquinho de medo, frio na barriga, mas depois vai falando, vai se soltando, e daqui a pouco, quando vai ver, não quer mais largar o microfone. Isso aí. Está vendo a experiência do Felipe? Assim até é comigo, sabia disso? Porque nós só somos obedientes. Não quer dizer que somos sábios ou sabemos demais. Não. Jesus nos cobra algo e nós somos obedientes a Ele. E sabemos que o Senhor vai nos garantir, não vai permitir nós ser envergonhados, ainda que trememos, ainda que às vezes falamos alguma coisa errada, né? Mas o Senhor, Ele vai se manifestar ali. Mas por quê, pastora? Porque houve obediência. Mais à frente desse texto, vamos entender o que Deus fez na vida desses homens. Porque eles obedeceram. Onde há obediência, pode ter dificuldade, pode ter até medo, pode ter tempestade muito forte. Às vezes podemos ficar assustados, mas Deus, pela obediência, a misericórdia de Deus é grande e Ele se manifesta e nos dá livramento. Maravilha. Né, eu acho que um dos tópicos, se eu fosse trazer uma ministração aqui agora, nesse momento, um dos primeiros tópicos que eu colocaria para viver o sobrenatural é a obediência, como a nossa pastora falou. Eles foram obedientes, eles escutaram o Senhor, eles entraram no barco. Isso me traz à memória no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Senhor Jesus, né, a chegada da sua ascensão, ele vai subindo aos céus e ele deixa uma ordem para os discípulos: eu estou indo para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador com vocês. Vão para o cenáculo e aguardem a promessa em oração, porque ali foi lançada a promessa do Espírito Santo, que ia descer, repousar sobre eles. Então a ordem do Senhor Jesus foi do quê? Vão para o cenáculo e aguardem a oração. O Senhor não falou o tempo, não falou a hora, só mandou eles irem para o cenáculo, onde eles se reuniam para adorar o Senhor. E naquela época ali, onde estavam acontecendo as perseguições, eles teriam que obedecer. Eles obedeceram o Senhor, foram para o cenáculo, mas nem todos que foram perseveraram até o final para receber a promessa. Então, para você viver o sobrenatural, meu amigo ou minha amiga, primeira coisa, você tem que ser obediente ao Senhor, obediente à palavra, e também obediente ao seu líder espiritual. Isso é muito importante, tá bom? Sempre obediente. O seu líder chamou para você trazer uma ministração. Não se sinta incapaz, não se sinta despreparado, pois o Senhor Jesus, ele vai te capacitar, é Ele que vai te usar. Então, eles entraram ali, foram obedientes, mas eu tenho certeza também, pastora, que o Senhor já sabia o que ia acontecer, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Talvez eles queriam, o Senhor Jesus queria talvez mostrar para eles, tá, irmão? Isso aqui é uma imaginação minha, uma conjecturação minha. Queria mostrar para eles até onde eles poderiam ir. A limitação deles, eu vou usar uma palavra aqui que o nosso obreiro Davi gosta muito de usar sobre Ezequiel, sobre aquela visão do nível do rio, onde o Senhor Jesus mostra para ele em níveis de águas diferentes, né? A um certo nível de água que ele chega estava nos pés, a um certo nível de água estava nos joelhos, a um certo nível de água estava nos lombos, e mais à frente tinha um nível de água mais profundo que ele não poderia ir. Ou seja, o Senhor queria mostrar para ele, talvez não, certeza, porque o Senhor Jesus não age com meio termo, é sim, até onde ele poderia ir. Ou seja, Ezequiel, está vendo? Até aí você pode ir com as suas forças, mais à frente você pode ir, mas é eu que vou te guiar, eu que vou te levar. Então talvez o Senhor queria mostrar para ele o seguinte: vocês podem ir até aqui, mas para vocês viver o sobrenatural, vocês têm que depender de mim. Então, para vocês viver o sobrenatural, talvez o Senhor Jesus vai te colocar em situações que Ele quer te provar, para saber até onde você pode ir. E quando chegar nesse certo nível, até nessa certa situação, tá vendo? Até aí você pode ir. A partir de aqui, você só vai comigo. Então, tem certas situações na nossa vida que o Senhor Jesus ele vai deixar acontecer, para nos mostrar que nós somos dependentes dEle. Verdade. Amém? Então, receba nessa noite em nome de Jesus. Verdade. Isso aí, verdade. Esses discípulos aqui,
eu fico imaginando também, né, Felipe? Né? A gente Se imagina. ele falar assim, ó, o quê? Jesus não vai entrar no barco com a gente, não? É, Eu não vou, não. desespero. Vou não. O quê? Andar sem mestre? Andar sem Jesus? Não, mas Deus deu uma ordem, vai. Porque eu vou me despedir aqui da multidão. É verdade. Né? E depois da multidão, Deus ainda vai ter um particular com o Pai. Então, ou seja, demorou. Porque quando Jesus aparece, vamos lá acompanhar. Quando Jesus aparece nesse texto aqui. Vamos lá para o versículo, então, 24, amém? A gente só falou do versículo 22 e 23, não foi isso, filho? Só o 22 e o 23. Isso aí. Agora vamos lá entender aqui o 24. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar. Olha bem, Jesus, ele demorou ali, conversando em oração, né? Orando com o Pai. E quando foi ver, já era o quê? Ele já estava o quê? No meio do mar. Sendo que não esperava o que ia acontecer, mas no meio do mar, ele se dá de frente ao quê? O mar açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário, ou seja, encontrou no meio daquele mar um vento, uma tempestade muito forte, era ao contrário. E agora? Cadê Jesus? Jesus não estava ali. Né? Estava só orando, só tirando o particular dele. Mas na visão deles ali, naquele momento, o que estava acontecendo, eles não estavam vendo Jesus. E assim é nas nossas vidas, há tempestade, temporais, há situações que nós não vemos Jesus. Jesus não fala, Jesus está em silêncio, Jesus não responde e nós se desesperamos porque vamos afundar, a tempestade vai quebrar o barco, vai acontecer algo e cadê Jesus? E quantas vezes há situações que nos abalam, temos medo, né? Muitas vezes a verdade é olhar para Jesus, mas às vezes os ventos, os ruídos, né? A tempestade está tão forte, que ele não coloca a fé dele em ação. Ele simplesmente fica com medo. E assim é nos dias de hoje. Quantas vezes nós, filhos do Deus Altíssimo, vocês aí que estão aprendendo hoje com esse estudo, tem medo. Medo das coisas diversas, né? Das diversidades, das tribulações, né? Talvez hoje você esteja aí numa tribulação, está com muito medo e Jesus não responde. Talvez você está aí orando para que Deus fale e Jesus está em silêncio. Oh, aleluias! É muito choro, muito pranto, é perseguição. Talvez você não vai aguentar, Senhor, não vou aguentar, Jesus. E fica clamando, cadê Jesus? Oh, aleluias! Maravilha, glória a Deus. E Jesus permanece em silêncio. É verdade. Mas cabe a você desistir? Não. Cabe a você olhar para trás? Não. Cabe a você continuar. Não sai do barco. Não sai do barco. Porque Jesus vai te socorrer. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o versículo 24 é onde que diz que o barco estava já no meio do mar. E sabe o que me chama a atenção? Estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento ao contrário. Os discípulos aqui estavam sem Jesus. E quantas vezes você, no vento ao contrário, se encontra solitário, sozinho em situações difíceis, pensando que vai morrer. Mas Jesus tem, aleluia, algo preparado e extraordinário para a sua vida. Você não está solitário, você não está sozinho, porque Jesus está te vendo. Ele só quer que você venha crescer, ter sua experiência e possa amadurecer. Quantas vezes, igual esses discípulos aqui, ó,
meio do mar. Estava no meio do mar. Ou seja, sozinho. No meio da tribulação, no meio da tempestade, no meio do vento ao contrário. Ninguém vem ajudar. Ninguém. Há situações assim, Felipe? Nossa. Ai, ai. Isso aí, irmão, isso aí eu posso falar com 100% de certeza. Porque é o que eu estou vivendo, entendeu? É o que a gente vive. Porque tudo isso aqui que nós pregamos aqui, falamos para vocês, é o que nós vivemos ou estamos vivendo. Não podemos pregar o que nós não vivemos. Como nós vamos passar para vocês o que nós não vivemos? A palavra do Senhor tem que falar, você tem que pregar o que você vive. Então, é o que eu estou vivendo, irmão. Tempestade, no meio do mar solitário. Às vezes a gente pensa que o Senhor não fala na nossa vida. Ontem mesmo, na palavra, quem acompanhou a live, a pastora falou um pouco disso também. Falou de muitas coisas interessantes que nos chamam a atenção. Então, talvez você está aí assistindo essa live hoje aí, está passando esse momento aqui, parecido, está sozinho no meio do mar. Nossa. Irmão, e o que mais dói não é você estar no barco no meio do mar, é o silêncio. O silêncio é o que mais dói, porque você ora, você busca, você chora, você geme, você faz tudo. Vem para a igreja, se demora, pastor, até planta bananeira, faz tudo para descontrair, irmãos, tá? É brincadeira. Faz tudo para chamar a atenção do Senhor, mas o Senhor não te responde. Aí você pensa que você está sozinho no meio dessa tempestade. Só que você não está sozinho. Só que, como a nossa irmã Larissa Souza aqui falou, eu vou recitar o versículo que ela falou aqui na live aqui, que é muito interessante, nós falamos sempre isso. A palavra nos ensina que as coisas que o olho não viram e o ouvido não ouviram são as que Deus preparou para cada um de nós. Oh, glória! Esse versículo é muito recitado aqui na igreja e nós falamos muito isso. Às vezes nós estamos na tempestade, mas vamos analisar. Nós não conseguimos ver como o Senhor vê. É verdade. O nosso tempo é o Cronos, do Senhor é o Kairos, o tempo dele é diferente do nosso, a visão dele é muito mais ampla. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele sabe todas as coisas. Antes de você pensar, ele já sabe o que você vai pensar. Então, às vezes, nós estamos vivendo essa tempestade, estamos no meio do mar, estamos pensando que nós estamos sozinhos, mas o Senhor está só lá de cima olhando. Você não está sozinho, você não está sozinho. Mas aí, pastor, a situação, muitas das vezes, faz a gente perder a nossa fé e a gente ficar cego espiritualmente, a ponto de nós acreditarmos, ou o inimigo, vou colocar melhor, vou retirar isso que eu falei agora, eu vou colocar melhor. Em meio a situações como essa, muitas das vezes o silêncio, o inimigo vem e trabalha na nossa mente, no nosso psicológico e fala, você está sozinho, você está sozinho no meio desse mar, você vai morrer sozinho, você vai perecer sozinho. Mas aí, o Senhor Jesus escolheu nessa noite esse estudo para poder te dizer que você pode até estar no meio desse mar sozinho, mas Ele está trabalhando no silêncio em teu favor. Então confia no Senhor. Aleluia. Confia no Senhor, querido. Talvez você está no meio do mar, talvez você está no meio dessa solidão, mas você não está sozinho. O Senhor Jesus está só trabalhando, só quando você menos esperar, aí Ele vai entrar com o sobrenatural e vai agir na tua vida, em nome de Jesus. E o mais difícil que sentir sozinho nos traz medo, nos traz dor, ressentimento, nos traz muitas coisas, né? É verdade. Então há sentimentos, né? E aquilo esses sentimentos vai nos abalando, né? E perdemos totalmente, como o Felipe falou, né? Ficamos cegos espiritualmente, porque a carne já está abalada pela tempestade, pelos ventos, pelo vento forte. Então tudo vai já, abalando o psicológico. E aí a nossa fé, por mais a gente está tentando, o vento ao contrário. E aí o nosso psicológico e pessoas, e quando a gente pensa que alguém que se aproximar para ajudar, ainda vai te afundar. Isso que é o pior. Meu Deus! Ô, regonda cheia! E aí Deus ainda permite. Porque esse que se levantou para te afundar é onde você vai ter que reagir contra a força onde não tem. Meu Deus. É porque você tendo temor ao Senhor,
né? O seu temor ainda está, não, eu não posso desistir, o vento está ao contrário, e você está lá e não vem ninguém para te ajudar. E aí vem o vento. Pensa, o vento, e você está ali lutando contra ele, ele está mais forte, ele anda na mão da cheia, mais forte. E Jesus só olhando a sua capacidade, aonde você vai chegar. E você chega ao momento do extremo. Jesus às vezes permite você chegar ao extremo. E quando você chega, não aguenta mais. É onde que Jesus aparece. Meu Deus. Recebe aí, ó. Tá uma forte. experiência que você teve. É uma experiência que Deus permitiu você ter. Pastor, eu nunca passei. Se prepare que vai ter, porque todos que servem o Senhor em espírito e em verdade, se prepara para ser perseguidos, ser caluniado, ser açoitado, passar por temporais. Quem é servo passa, né? Então se prepara, porque aí você vai amadurecer na sua fé, vai crescer. Amém? Porque ventos, ao contrário, não é para te matar, é para fazer você crescer, né? No espírito, se fortalecer. Então, aleluias. Estamos falando no versículo 24, não é isso, Felipe? Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar. Pensa, no meio do mar, ou seja, se você estiver no meio do oceano, você não vai encontrar nada. Só que, quando está calmo, né, ainda, né, aquela lua, aquele mar, né, a lua clareia tudo, né? Mas só que não estava assim calmo. Além de estar ali sozinho, a Bíblia é bem clara que havia o quê? E o barco estava já no meio do mar, açoitado. Quantas vezes nós somos açoitados, meu Deus? Passando tanta situação, servindo a Deus, passando situações e sendo açoitado. Deus permite pessoas vir nos açoitar em palavras que nos machuca, que nos magoa, que tem palavra que a gente não consegue se levantar, tá? Tem palavra que te derruba. Meu Deus, tem palavras que... Mas a palavra de Deus diz que a palavra, tanto ela mata, como ela também edifica. Né? E aí é onde que nós, muitas vezes, somos açoitados em terremotos, em temporais, em ventos ao contrário, só de palavras ao contrário. Não é nem vento não, é só palavras. Né? Tá aí, ó, o desemprego, a pessoa fala, você nunca vai conseguir, você não consegue, né? Nossa, não é isso, Felipe? Meu Deus. Só palavra ao contrário? Só palavra ao contrário. Mas é isso aí, irmãos, é isso aí, entendeu? Olha, se a gente ficar nesse assunto aqui, nesse versículo 24, a gente fica aqui a noite toda. São 8h09 agora. Se a gente quiser, a gente consegue ficar aqui, porque são muitos assuntos amplos que vai abrindo a nossa mente, vai abrindo a nossa visão, e a gente vai aplicando, irmão, isso aqui é pura verdade. É o que mais tem é palavras ao contrário. E eu posso falar isso aqui que a pastora falou, porque ó, eu estou desempregado. A minha esposa está ali quietinha assistindo isso tudo, mas ela está aqui, tá? Ela é minha testemunha. Irmãos, eu estou desempregado. O que mais tem é palavras ao contrário. Pergunta para mim se eu queria estar desempregado? Claro que não. Lógico que não, irmão. Queria estar trabalhando, tenho meus sonhos, tenho meus projetos com a minha família, com a minha esposa. Mas aí o Senhor Jesus nos deixa um pouquinho no anonimato. E o que mais tem é pessoas que lançam palavra que não vai conseguir. Imagine se eu não... Fala o que você quer, Nossa, ficar assim. meu Deus. Só palavras que não vai. Irmão, se eu fosse dar ouvido ao que as pessoas dizem, talvez eu nem estaria aqui hoje dando esse estudo para vocês. Isso aqui não é para poder desabafar da minha vida pessoal. Isso aqui é para edificar a tua fé, que a minha situação é uma, a sua é outra. Então Deus ele permite que cada um tenha uma experiência. A experiência que talvez eu passe, você não vai passar. O que eu posso aguentar, você não pode aguentar. Então o Senhor Jesus vai te provar no que você pode suportar. Se Ele está permitindo eu ficar desempregado, é porque Ele sabe que no momento eu posso suportar. E até aqui o Senhor tem nos ajudado e não tem deixado faltar nada para mim e para minha família.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que mais vai vir no meio da situação, no meio do mar, no meio da tempestade, é pessoas querendo te parar, te derrubar. Irmão, mas em nome de Jesus, não dê ouvido a isso não, tá bom? Não dê ouvido a isso não. Às vezes a gente nem entende, esse estudo aqui foi uma surpresa. Todo estudo é uma surpresa, a pastora pega a gente de surpresa. O Espírito de Deus pega a gente de surpresa. A gente prepara um estudo, chega na hora, muda o estudo, aí a gente abre a live, já na hora que Deus vai falando, a gente vai palestrando com vocês. Então, receba, então seja a experiência, seja o momento que você tem vivido, que você tem passado, irmão. Ainda que tente te derrubar, ainda que tente te parar, ainda que lancem palavras contrárias contra a tua vida, irmão, em nome de Jesus, acredite no Senhor Jesus, coloca a tua fé nele que você vai conseguir. E assim como Mefibosete estava no anonimato, vai chegar a tua hora que o Senhor vai te exaltar, em nome de Jesus. Glória, oh glória. Mas olha que maravilha, olha como Deus trabalha. Deus permitiu tudo eles passarem. Aquele vento ao contrário, já totalmente, eles já estavam esgotados, com medo, cansado, assustado com tudo, pensou que era o fim. Muitas vezes ficamos assim, Deus permite a gente chegar nas últimas, pensamos que até é o fim, mas aí o que acontece? Jesus aparece, glória! No versículo 25, olha que lindo, os discípulos estão sozinhos no versículo 24, enfrentando um vento ao contrário, sendo açoitado, uma tempestade, eles estão quase naufragando, porque aquela tempestade poderia, partir o barco no meio, todos morreres. As situações, pessoas vivem assim, mas aí no versículo 25, a esperança chegou. Aleluias! Aí diz assim: mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, oh aleluia, caminhando por cima do mar. Ou seja, a presença de Jesus chegou. Ei, deixa eu te falar algo. Nessa situação e na situação que o Felipe hoje vive, Jesus ele vai se manifestar. Aleluia, a grande exaltação vai chegar. Porque aleluia, quando Jesus chega, algo tem que acontecer. Aleluia, e o sobrenatural acontece diante dessa tempestade, no meio desse mar. Porque Jesus que acalma a tempestade, Jesus que, aleluia, bate os seus inimigos, Jesus que faz, aleluia, aqueles caluniadores ser envergonhados na presença, aleluia, do Senhor Jesus, porque a palavra é bem clara, envergonhados serão, aleluia, aqueles que queriam te envergonhar. Oh, aleluia. Aí, olha que lindo. Aí Jesus aparece no versículo 25. No versículo 26 diz assim: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, se assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Ou seja, ele estava ali, passando uma situação tão difícil, que quando Jesus aparece, eles se assustam. Por quê? Ele já estava com a visão na tempestade, já estava com a visão totalmente. E quando Jesus se manifesta, eles olham, a visão dele não estava clara mais para Jesus. É verdade. Felipe? Essa tempestade que deixa totalmente a gente cego espiritual. Eles, O pessoal está falando aqui. E está perdendo. Vamos lá, eu quero também participar um pouco. Deixa eu ver quem chega, não consegui. Davi falando, forte essa mensagem. Eita. Muito boa. Muitas das vezes estamos em situações, sabe, aquele vento forte, um grande desespero, um silêncio, mas temos que acreditar e confiar em Deus, porque chega um momento que Deus vai deixar nós passarmos situações sozinhos, mas quando nós chegarmos no último limite, Ele vai agir na hora certa. Eita, Felipe, Verdade. isso. Davi. Legal, Davi.
Maravilha. A Liliane, olha, e também. Nada é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É só aguardar e descansar no Senhor. Maravilha. Eita, É verdade. A questão é esperar o tempo do Senhor, né? Porque muitas das vezes não é o nosso tempo, né? Esperar e ver o Senhor. Mas o esperar muito dói. não consegue, chora, geme. É verdade. Aleluia, amém. Isso aí. Estão aprendendo bastante, o pessoal tá bastante movimentado. Glória, maravilha. Michele Brenda, é isso aí, estão assistindo com a gente. Maravilha. O pessoal está aprendendo bastante. É isso aí, maravilha. Bom, esse que é o nosso foco objetivo, esse que é o foco, né? Não é só a gente falar aqui, o pessoal, muito bem. As pessoas participar, que bom. Está todo mundo aqui participando. Maravilha. Poxa, estou muito feliz com isso tudo, né, Felipe? Maravilha. Poxa, então vamos continuar a ser obediente, né? Receba e pratica na sua vida. Isso aí, abraça a palavra do Senhor, amém? Isso é muito importante. Poxa, que lindo, viu? Que maravilha. Então, vamos lá dar continuidade, né? E aí, no versículo 26, os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, se assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Ou seja, os discípulos, no meio daquela temporada, daquele açoite, daquela tempestade, eles não estavam nem enxergando mais nada. Ou seja, há momentos na nossa vida que está tão difícil que morremos. Muitos morrem espiritualmente, né? Morrem espiritualmente. Então, os discípulos, eles não enxergam quem está lá, se assustam, pensa que é o fantasma, menos Jesus. Ou seja, sabe que Deus me trouxe na memória agora de Agar, a serva egípcia, né? Ela também ficou num momento muito difícil e a qual não chegou a enxergar o poço. Meu Deus. Né? Muitas vezes nós, devido a situações, nós ficamos cegos espiritualmente, não conseguimos enxergar, ou talvez murmuramos mesmo, falando que isso aí não dá para mim não, mas a promessa, não, né? Muitas vezes, mas aí o Senhor, Ele que tira toda a cegueira espiritual nossa, só Deus. Porque quem tirou a cegueira de Agar pensou que era o fim. Olha que situação que essa mulher passou, né? Ela, poxa, deixar um filho, gente, pensa, uma mãe deixar um filho, 13 anos naquela época que Ismael tinha 13 anos. 13 anos quando Abraão, né? Isso, Abraão pediu para ela ir embora daquela tenda e só deu o quê? Um pão e um odre de água para ela ir embora errando pelo deserto, ou seja, morrer no deserto. E ali, enquanto ela tinha, tudo bem, ia andando no deserto, ia dando água, ia dando pão para o filho. Mas chegou um momento que acabou e a criança começou a chorar. Sabemos que uma criança com fome, ela não vai ficar calada, ela vai chorar, né? E ali era o desespero para Agar, porque ela não tinha. Olha que situação, isso aí é uma tempestade que ela está vivendo, né? Um temporal, está sendo açoitada, a fome, o desespero, né? E quantas vezes pessoas não têm nem o que comer dentro de casa, situações difíceis, temporais. Então, meu Deus, essa mulher, o que ela viu? Simplesmente ela deixou a criança porque ia morrer ela e ia morrer ele, mas ela não conseguiu morrer agarrada com o filho. Ela entrou em tanto desespero, que ela preferiu largar o filho e se retirou. E a uma distância, o Senhor viu aquela situação e enviou um anjo. E ali mudou toda a história de Agar. Fez ela enxergar o quê? O poço. Aleluia. E ali mudou toda a história. Então aqui não foi diferente, igreja. Na vida desses homens, Jesus, ele se manifesta. E ali naquele momento, aqueles homens estavam passando situações tão difíceis, que eles, quando vê aquela pessoa, né, no meio do oceano, no meio daquela tempestade, e quando eles começam, imagina a visão, né? Meu Deus. A visão temporal, vento, as ondas, como a gente vai enxergar? Não vai enxergar direito mesmo, não. É difícil. Mas aí, naquele momento, quem poderia estar ali? Né? Poxa, nossa, meu Deus.
Mas eles, Forte. né? Quem aparece? Jesus. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor. E eles gritam com medo, a Bíblia diz, né? Eles gritam com medo. É um fantasma, né? Mas aí, no versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, né? Eles estavam com tanto medo, e ali Jesus, ele lança uma palavra: ei, tem bom ânimo. Então já lançou o medo por terra, só nesse ânimo aí, porque a palavra, quando vem, né, ela quebra toda a maldição, quebra toda a, né? Então Jesus, ele começa a falar: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Olha que lindo. Meu Deus. Não tem mais 365 vezes? Essa palavra tem que acompanhar muito nas nossas vidas, porque às vezes o medo vem. Eu já tive muito medo em situações de temporais, tempestades, né? Medos, quando, né, fiquei sabendo sobre aquela época da minha vida que eu tive um tumor, né? Tinha que passar pelo INTO, eu tive muito medo. Então era eu e Deus com minhas tempestades, né? Sozinha, em solidão. Então há situações na sua vida que é só você, seu medo, sua solidão, seu choro, sua dor, mas o Senhor entra na sua vida no meio disso tudo e fala: ei, tem bom ânimo. Que lindo, né, Felipe? Isso aí é forte. E a pastora falando me fez recordar de um negócio aqui, nossa, muito tempo. E eu me lembro que um dia, ó, minha esposa tá ali atrás ali. Ela é testemunha, irmão. É sério, isso aqui é sério agora, isso aqui é para edificar a tua fé. Teve um dia que realmente estava assim. Eu acordei com a minha esposa e falei assim: amor, não temos nada no armário, nadinha. Nesse dia não tinha nada, irmão. Nesse dia não tinha nada. Não estou mentindo, é para edificar a tua fé, não tinha nada. Eu falei: Senhor, dobrei meu joelho e falei: Senhor, não tem nada no meu armário. E agora, o que eu faço? O Senhor Jesus, ele vai deixar ali até o limite, sabe? Até no limite, para ver o que você vai fazer. Para ver se você vai se desesperar, se você vai murmurar. Eu só dobrei meu joelho e falei: Senhor, hoje eu não tenho nada para comer. Aí minha esposa veio trabalhar, foi trabalhar, eu estava em casa, e nesse dia, de repente, dois amigos nossos aqui do ministério, ligou para ela e falou assim: ó, o Felipe está em casa? Ah, está em casa. Ah, eu vou lá visitar ele. Olha só, fui lá visitar ele. Quando eu abri o portão, esses dois amigos chegaram no portão. Pode falar o nome deles? Pode falar o nome? Não. Então, ó, o pastor falou que não posso falar. Então eu vou falar. A pessoa que está assistindo já sabe que está falando. Ah, tá bom. Então eu vou falar então. Esses dois amigos chegaram lá no portão, quando eu abri o portão, para a honra e a glória do Senhor. Eles levaram o que realmente eu estava precisando naquele momento. Chegaram com bolsas de compra. E a única coisa que eu pude fazer depois, eu falei: Senhor, obrigado. Porque Deus usou duas pessoas para poder me abençoar no momento que eu estava mais precisando. E isso é para edificar a tua fé, irmão, porque Deus, muitas das vezes você passa situações e você pensa que o Senhor, ele não vai agir. E eu estava ali, a única coisa que eu fiz, eu falei: não vou murmurar. Eu falei: Senhor, estou te servindo, estou fazendo a tua obra, agora eu vou colocar minha fé em ação. Deus usou dois servos dele, sabe por quê? Deus usa quem ele quiser. Deus toca no coração da pessoa, vai lá e abençoa o meu servo. E essas duas pessoas foram lá e me abençoaram eu e a minha esposa. Isso é para aumentar a tua fé. Talvez você está vivendo situações, você não está vendo um milagre, você está desesperada pela situação, as ondas estão vindo, a tempestade, você não consegue nem reconhecer mais a voz de Jesus. Mas ó, se acalma, dobra o teu joelho num momento como esse, se acalma, entrega ao Senhor, lança as suas ansiedades sobre Ele, porque Ele vai fazer o milagre acontecer. Amém? Glória a Deus. E Ele está falando nesse seu temporal aí, nessa tempestade, Ele está falando: tem bom ânimo. É verdade. Olha que lindo. O Senhor está falando que você, talvez você está chorando, está falando que não tem mais jeito, está falando que, né, muitas vezes vem suicídio também, né? Às vezes o inimigo entra na nossa mente que é tão vazia, que está ali já vulnerável, e entra na mente e coloca aí que a única solução é a morte. É verdade. É tirar sua vida, se jogar numa passarela. Meu Deus, né? o que mais está acontecendo agora? É o que mais está acontecendo. As pessoas estão
enfrentando temporais, tempestade, e a única solução que se encontra é resolvendo, tirando a sua própria vida. Isso não é bom, igreja, porque sabemos que suicídio não herdará o reino dos céus, né? Então, isso é muito sério. Então, Deus está falando com você hoje, acredite. Você que está vivendo aí situações, que está sozinho, que acha que não vai suportar, que acha que não vai conseguir, Deus envia sim pessoas para te ajudar da onde você não espera, sabe? Porque já tive também muitas experiências, mas não vou contar, porque aí se eu for contar... Fica a noite toda. É verdade. Então, eu louvo a Deus porque o meu filho, o obreiro Felipe, ele está tendo as suas próprias experiências para hoje estar passando e ajudar vocês a também, olha, se ele venceu, eu vou vencer também. Então, nós, muitas vezes o Senhor separa cada um de nós para ter nossas próprias experiências, para nos fortalecer. Olha bem como Deus faz na vida do Felipe, né? Se ele não tivesse essa experiência, o que ele poderia passar? Né? Mas ele tem aí, ó, o Senhor tem me sustentado. Então, Deus está falando com o Felipe para você assim, ó, não temos. Tem bom ânimo. Oh, aleluia, né? Então, vamos continuar aqui, ó, versículo 29. E respondendo-lhe Pedro, lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha que lindo. Então, no barco havia discípulos, não estava só Pedro, né? Havia outros discípulos. Aleluias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Havia outros discípulos para estar ali com o Senhor Jesus. Naquele barco havia outros discípulos e ali estava Pedro. O que me chama a atenção é que quando Jesus ele fala, Pedro ele pergunta, és tu, Senhor? Né? Pedro não foi. Não, Pedro perguntou primeiro para estar indo. Então, muitas vezes, para a gente entrar em algum lugar, para estar em algum lugar, ou até mesmo para ir em algum lugar, tem que perguntar se Jesus está primeiro. Né? E Pedro perguntou, és tu, Jesus? E respondeu-lhe Pedro, disse-lhe, Senhor, se és tu, manda-me eu ir ter contigo por cima das águas. Então Pedro estava totalmente ali com a fé dele, né? E falou, se és tu, Jesus, manda eu ter contigo para andar por cima das águas. Então Jesus ele faz o convite para Pedro. E Pedro, vivendo sobrenatural, ele começa a andar por cima das águas. Olha que lindo. Jesus quer que todos nós vivemos esse sobrenatural. E o que me chama a atenção, enquanto ele estava vivendo esse sobrenatural, no meio do caminho ele começa a escutar os ruídos da tempestade. Isso não é bom, igreja. Você está numa jornada em Cristo Jesus, fazendo a obra do Senhor, e de repente você pode estar tudo se levantando, mas você está ali, ó, em Cristo Jesus. O vento pode estar forte, mas você está ali vivendo um milagre com o Senhor Jesus, está andando com o Senhor Jesus, não está nem sentindo o vento, porque quando pode estar tudo se levantando, mas quando estamos focalizados em Jesus, não sentimos o vento, igreja, acredite. Olha, isso é bíblico. A palavra de Deus diz que Pedro, ele anda. Vamos entender aqui, ó, no versículo 29, ele diz, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, a Bíblia, só se entrar no estudo mais profundo, né? Mas a Bíblia não relata aqui, aleluias, que quanto passos que Pedro deu para chegar até Jesus, né? Mas a Bíblia diz que Pedro, olha bem, Pedro, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco andou. Então se está falando andou, ele andou, né? Ele chegou a andar por cima do mar, né? Andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ou seja, ele andou, para ele andar ele não sentiu o vento. Pastor, aí o vento estava calmo? Não,
O vento estava a mesma situação. Vento ao contrário, vento forte, mas ele estava ali, ó, quando nós, igreja diante do Senhor, isso é muito forte. Quando nós estamos, só vendo o Senhor, tudo está se levantando, a situação está muito difícil, mas quando estamos só visando o Senhor Jesus, a gente não sente o vento, não sente as calúnias, não sente as perseguições, porque estamos blindados. É verdade. Pedro estava blindado, mas o que me chama a atenção é que há momentos que Pedro começou a ouvir ruídos. Pedro começou a ouvir o vento. E aí, quando ele dá atenção, afunda. Né? Meu Deus. Vamos ver quando Pedro afunda aqui, ó. Versículo 30, né? Mas sentindo o vento forte. Então, ele andou e não sentiu, mas chegou um momento que mas sentindo o vento forte, teve medo. Então ele já começou, dar ouvido, começou a ouvir, começou a sentir o vento. E aí houve o quê? O sentimento do medo. Assim é nas nossas vidas, né? Às vezes há situações que a gente está ali com Jesus, crendo em Jesus, mas chega um momento na nossa vida, a gente está vivendo sobrenatural, mas chega um momento que, né, como Pedro aqui, dá ouvido a um. Gente, deixa eu te falar algo, não presta os seus ouvidos para Satanás. Não presta os seus ouvidos para pessoas maliciosas, pessoas perversas, pessoas mal, sem a presença do Espírito. Porque quando você empresta, a sua fé perece, né, Felipe? Com certeza. Porque às vezes o inimigo, ele usa. Às vezes quem está mais perto de você, entendeu? Para poder lançar uma palavra, aí muitas das vezes você absorve aquela palavra e fica com medo, entendeu? Então, assim, isso é muito interessante, porque ele andou, teve fé, e de uma hora para outra ele sentiu o vento e afundou. Então, assim, vamos imaginar, né? Vamos conjecturar. Talvez os discípulos estavam vendo ele andar até um certo ponto, e não estavam acreditando, mas será que talvez, não sei, uma imaginação minha, André até mesmo chegou, cuidado Pedro, cuidado, que talvez ele perdeu a atenção. O que me chama a atenção aqui, a Bíblia não vai falar, tá, irmão? Por favor, se eu não posso complementar nada que não está na Bíblia, senão é heresia. Então, assim, é uma imaginação minha, tá bom? Ele sentiu, sabe, de uma forma para ele sentir o vento, como... Sabe, assim, uma mesma hora ele não estava sentindo o vento e de repente ele começou a sentir o vento. Então é algo que nos chama a atenção, sabe, de uma hora para outra. Às vezes você está ali, sabe, ali firme, ali confiando, e de repente de uma hora para outra você dá ouvidos e tudo se acaba. Então eu só quero aqui complementar o que a pastora falou. Então não dê ouvidos. Às vezes no meio do sobrenatural vai vir pessoas para poder lançar palavras sobre vocês, vai vir pessoas para poder falar, e muitas das vezes nós damos ouvidos e acabamos afundando. Então não dê ouvidos, viva o sobrenatural, acredite no Senhor Jesus e foco só no Senhor, em nome de Jesus. A hora já se foi, né? A hora já se foi. E aí, para finalizar aqui, o versículo 31 diz assim: e logo Jesus, versículo 30, né? Vamos lá, no versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, chamou, dizendo: Senhor, salva-me. Ou seja, ele ouviu os ruídos, sentiu o vento e afundou. Mas o que me chama a atenção é que quando ele afundou, ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ou seja, se você afundou, se você está no fundo do poço, clama ao Senhor: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Porque quando nós entendemos e pedimos socorro do Senhor, imediatamente, porque a palavra de Deus diz que quando Pedro falou: salva-me, imediatamente veio as mãos onipotentes
frente do Senhor e tirou Pedro daquela situação. Ou seja, se você está no fundo do poço, talvez a tua empresa caiu, talvez você vendeu teu carro, talvez você entrou em dívida e não consegue pagar, talvez você é um empresário e está no momento vivendo no fundo do poço, falido. Não tenha vergonha. Pede ao Senhor, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Porque talvez você estava até tentando, e não encontrou apoio, pessoas só falando coisas ao contrário, mas você persistiu. E aí só vem palavras de derrota, fracasso, e você persistindo. Aí chega um momento que você crê e começa a se erguer. Mas há momentos que você escuta, oh, aleluia, e aí afunda. Mas nesta noite aprende. Eu quero dizer que nesse seu buraco aí, nessa sua falência aí, pede socorro ao Senhor nesta noite. Porque quando nós pedimos, salva-nos, Senhor, o Senhor nos socorre. Quando há um socorro da alma, né? Porque Pedro, ele deu um grito, salva-me, Senhor! Oh, Brabandachéria! A palavra de Deus no versículo 31 diz, e logo, não foi depois, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, ele duvidou e afundou. Não anda com Jesus duvidando do que ele possa fazer. Ou anda confiando nele, acreditando que ele é Deus de milagre, é um agente de milagre. Aleluia. Não olhe para um lado, nem olhe para o outro. Oh, aleluia, ande sem sentir o vento. Ande só sentindo a presença, amém? Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Essa hora já foi embora, amém? Oh, aleluia, vamos adorar o Senhor. Mestre, o vento balançou meu barco, mestre. Aleluia. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Aleluia, Jesus. Será que eu vou perecer? Oh, aleluia. Sinto na pele o frio desse vento. Penso a crer que não estás me vendo, vento, que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, pois já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Amém. Oh, aleluia, vamos orar então. Senhor Deus e meu Pai, neste momento, Deus, o Senhor falou tanto através desse estudo. E o que o Senhor me dá neste momento, Senhor, são pessoas que, Senhor, estão desanimadas, pessoas que estão no fundo do poço,
pessoas que, Senhor, não conseguem sair de situações, pessoas que se sentem só, Pai, e aí a solidão, Senhor, a tribulação, esses ventos, Senhor, traz angústia, traz dor, Senhor, desespero, Senhor, pessoas, Senhor, diante da dor, Senhor, pensando que é o fim, que não tem mais jeito, Senhor, mas a Tua palavra diz, Senhor, no meio desse desânimo, Senhor, no meio dessa dor, no meio desse vento contrário, o Senhor lança uma palavra, eu quero lançar uma palavra profética. Ei, meu filho, minha filha, minha irmã, meu irmão, você não pode morrer, você não pode desistir agora. Oh, Jesus te ama. Oh, levante e põe de pé, porque essa é a sua experiência, não é para a morte. Levante, tem bom ânimo, não temas. Oh, você não está sozinho, você não está desamparado, você vai sobreviver, porque o Senhor estende as mãos. Oh, estende a sua mão nesta noite, você no meio desse vento ao contrário. Oh, estende as tuas mãos, você que se afundou, tem um recomeço. Oh, o socorro de Deus está vindo nesta noite. Se você crê e não duvidar, sinta a mão do Senhor pegando nas tuas e levantando você. Oh, Jesus restaura. Oh, aleluia, Jesus restaura. Levante, tem bom ânimo, não temas. Ele te sustenta, Ele segura nas tuas mãos. Aleluia, Deus. Oh, Pai, obrigado. Oh, Espírito Santo, renova, Senhor, sustenta, Senhor. Oh, papai, aleluia. Ora aí, Felipe, também. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Pai. Na mesma ligação, Senhor, nós queremos aqui orar, Senhor, entregar a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado por esse louvor. Senhor, é uma simples atitude, é um simples gesto, Pai. Nós já sentimos a Tua graça, nós já sentimos o Teu bálsamo de amor repousando sobre nós, Senhor. Ó Deus, nesse momento agora, que o Senhor possa ir de encontro a cada vida que está até agora, Senhor, assistindo essa live, ou aquele, Senhor, que porventura não conseguiram ficar até o final, Senhor, mas que estão vivenciando, Pai, o que nós trazemos a Tua palavra nessa noite, Deus, passando por tempestades, vivendo em meio à solidão, se encontrando, Pai, em meio a desespero, Senhor. Ó Pai, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. Oh Deus, Senhor, é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Deus, eu quero Te entregar cada pessoa, cada membro, Pai, dessa igreja que tem acompanhado esse estudo, Senhor, mas que porventura, Pai, se encontra da mesma forma que esses discípulos se encontravam, da mesma forma que Pedro, Senhor, chegou até andar sobre as águas, mas no meio da caminhada deu ouvido aos ruídos e começou a naufragar, começou a afundar. Oh Espírito de Deus, só o Senhor tem poder nessa noite para estender as mãos. Oh Pai, só o Senhor tem poder para salvar, só o Senhor tem poder para fortalecer. Pai, cada um vive uma situação diferente, a cada dia tem o seu mal, a cada dia tem o seu momento, Pai. Oh Deus, e eles precisam ser renovados, eles precisam ser, Senhor, renovados a cada dia. Renova as forças, Pai, através do Teu Espírito Santo. Oh Deus, através dessas orações, através dos louvores, através de cada palavra.
Da mesma forma, Senhor, que o Senhor tem me dado força, da mesma forma que o Senhor tem me sustentado, sustenta eles também, Senhor. Oh, sustenta os teus filhos em meio à tempestade, que eles não venham dar ouvidos nem olhar para as tempestades, Senhor, mas que eles venham olhar para o Senhor Jesus. E se porventura eles estão afundando, estende a tua mão de misericórdia e levanta eles, Senhor. Às vezes o Senhor só quer, Senhor, mostrar para eles que até onde eles podem ir com suas próprias forças, mas para passar de um certo nível, o Senhor quer mostrar para eles que é o Senhor que sustenta. E muitas das vezes nós não conseguimos entender, Senhor, os teus propósitos. Às vezes dói, Senhor, mas no final, Senhor, nós vamos conseguir ver o sobrenatural. Então, Pai, que eles possam entender, assim como a nossa irmã recitou aqui, o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O que o nosso olho não vê e o nosso ouvido não consegue ouvir. Oh Deus, são coisas maiores que o Senhor tem preparado. Abençoe cada um, abençoe a nossa vida, Pai, a minha vida, a vida da pastora, a vida da minha esposa também que está aqui, Senhor, nossa vida, Pai. E que essa palavra, Deus, possa penetrar como uma espada de dois gumes, Senhor, que eles possam receber a tua palavra, Pai, e saírem dessa live confiantes, Senhor, recebendo, Deus, que o Senhor falou conosco e com eles também, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai, e amém, Senhor. Está um louvor aqui na cabecinha que fala assim, ó: você não pode desistir agora, falta tão pouco. Sabe, conhece ele? Então vamos louvar. Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Oh, glória! Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Oh, aleluia! Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o grito das muralhas que caem. Ficou alto. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota. Sua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Filho de Deus, nasceu pra vencer. Aleluia. Eita, né? Felipe não pode desistir. É verdade. A pastora Alexandra não pode desistir. E você também não pode desistir, porque o milagre
já está próximo, né? Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, né, mais um dever cumprido, né, Felipe? Maravilha, mais um dever cumprido, mais uma palavra dada. Deus possa abençoar a sua vida. Michele que ficou até o final, a Michele está ali? A Michele está ali até o final. Linda! Deus te abençoe, obrigado por nos assistir até o final. E também todos os irmãos, né, que entraram aí desde o começo até agora, amém? Deus te abençoe, receba essa palavra. Que participaram, né? É verdade, que Nossa, participaram. Todos hoje participaram É verdade. muito bem. Estão de parabéns, aprenderam muito, né, Felipe? Aprender agora é só praticar, né? Só colocar em prática. Às vezes nós aprendemos e não colocamos em prática. Então aprenda e coloque em prática. Deus te abençoe. É só isso que eu tenho a dizer da minha parte para vocês nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, amém? Amém. Está finalizado esse estudo. Amém. Tchau, Michele, Pai do Senhor. Fica com Deus, boa noite. Encerrando, 3, 2, 1.